esse é o PodMap, o podcast da Mulher de Alta Performance. É um podcast com o objetivo de contar histórias de mulheres de alta performance e de seus aprendizados. É um podcast não só para inspirar outras mulheres, mas também para trazer vários insights, várias experiências, né? Compartilhar experiências e dicas que podem mudar o jogo de qualquer mulher. Então, esse podcast ele é gravado ao vivo, todas as segundas-feiras, às 20 horas, no perfil do Instagram, @Mulher de Alta Performance Oficial. E, posteriormente, a gente distribui esse podcast pelas principais plataformas de podcast. Então, amanhã ou depois de amanhã, no máximo, essa gravação já vai estar disponível também. Eu sou Verusca e, nesse episódio, a gente vai conversar sobre a imagem da mulher de alta performance. E, para isso, além da Giovana, minha co-host, eu também convidei aqui a minha amiga e consultora de imagem, Camila Martins, que é uma super especialista e que consegue enxergar a nossa alma. Com além certeza. Da nossa imagem Nossa, externa. verdade. É boa, verdade. Ai, Camila, estou muito feliz de estar aqui com você de novo, né, nessa nossa parceria de vida. E a Camila é minha amiga, mas a gente se conheceu primeiro profissionalmente. Eu quero te apresentar, mas eu vou pedir depois para você te apresentar também. Olá, minha mãe falando, estamos assistindo. Aí, mãe. Ela não ia perder essa live de jeito nenhum com a Camila. Não é querida. Ai, muito bom. A Camila é uma empreendedora do segmento da beleza, mas não só a beleza externa, a beleza interna também. E a Camila... Ó, Maria Cecília também está assistindo. Que privilégio, hein? Bom, mas a Camila, ela me ajudou num momento muito importante da minha vida, no meu casamento, né? A me embelezar, né? Pro meu casamento. E aí, desde então, a gente se tornou grandes amigas. É muito interessante como isso aconteceu, né? De uma forma muito natural. E eu acompanhei um processo de transição de carreira da Camila, que foi muito lindo, inclusive, né? De reencontro com o seu propósito, se eu posso dizer dessa forma. E ela fez uma transição maravilhosa, né? Continuou empreendendo aí no segmento da beleza, mas de uma beleza ainda mais... Antes ela empreendia, né? Tinha um salão de beleza muito... Como é que eu posso dizer? Era muito especial o seu salão, né, Camila? Era muito, né, Gi? Era único, assim, sabe? A gente se sentia muito bem lá. Não era a beleza que você... Era aconchegante, a beleza que você vendia lá era uma beleza de dentro para fora, né? Então, para mim, fazer isso fazia muita diferença. E aí, você decidiu ir para a área de consultoria de estilo e imagem. E, nossa, eu acho que o seu trabalho ficou ainda mais incrível. Então, eu estou muito feliz de te trazer aqui hoje. Dizer que eu também sou sua cliente. Giovana também é sua cliente. E a gente tem muito para dizer sobre o seu trabalho, mas eu queria que você dissesse um pouquinho. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Como eu falei, eu fico muito honrada de bater esse bate-papo com vocês. Vocês, né, sabem, né? Vocês são umas queridas. Interessante porque essa transição de carreira que a Verusca comentou foi bem interessante porque foi num momento de reencontro, como ela mesma disse, e de buscas, né? A gente, embora tenha sempre um caminho de buscas, então esse foi um dos caminhos. Ela participou, presenciou, né? Então foi bem interessante. Do salão de beleza, continuo no ramo de beleza, mas agora com a consultoria de imagem, né? E foi sofrido, né? A gente fala que é sofrida uma transição de carreira, né? Mas chega um momento que ela é necessária, né? Se não dá para conciliar, é necessária para você ter esse equilíbrio, né? E você me ensinou muito isso. Então, hoje trabalho somente com a consultoria de imagem. Camila, primeiro acho que é importante contar, né? Que trabalho é esse de consultoria de imagem, né? Como que é isso? Como isso funciona? Existe, né, alguns tipos de trabalho de consultoria voltados para moda. Então, tem consultoria para moda, consultoria de estilo. O que eu trabalho é consultoria de imagem e que é sustentado por 3 pilares, né? Hoje em dia fala-se do quarto também. Mas a imagem, ela é constituída, quais são esses pilares? Então,
É a aparência, comunicação, comportamento. E a quarta é o que se fala, né, e não diferente do momento que a gente vive, né, que é a presença digital. Então, para a gente falar de imagem, não estamos falando apenas da aparência. Então, se a gente fala de somente a aparência, somente de estilos, então seria uma consultoria de estilo, né? Então, vocês passaram, né, pela minha consultoria de imagem. Então, em alguns pontos a gente fala, né, não somente da aparência, mas sim do comportamento, do gestual, da comunicação. Então, vocês já têm um domínio da comunicação. Em outros clientes, por exemplo, talvez a comunicação seja ali um gap para se trabalhar, para ela se desenvolver mediante ao desejo de imagem que ela queira, o objetivo de imagem. Então, é importante pensar sempre nesses 3 pontos, né, principais: aparência, comunicação e comportamento. Perfeito. Acho que só queria fazer um comentário antes da Gi fazer a pergunta dela. A gente, às vezes, quando pensa em consultoria de imagem, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com você, inclusive. A gente pensa muito nessa coisa só da imagem, né? Do tipo assim, só da beleza, né? Ou só do estilo, né? Tipo, mas eu entendi, e hoje eu me sinto, inclusive, muito mais segura por conta disso, né? Que, nossa, vai muito além de só você se vestir bem. Né, de só, tudo bem que não é só, isso é muito importante, né? Principalmente na nossa profissão, na nossa carreira, isso é muito importante, mas não é só sobre se vestir bem, né? É sobre o que você comunica quando você se veste, né? Quando você escolhe um determinado tipo de roupa. Então, eu acho que é isso que as mulheres vão se beneficiar muito dessa E, nossa sobretudo, ter conversa de hoje. coerência, né, meninas? Sobretudo, você ter uma imagem coerente, né? Quando a gente trabalha somente o pilar da aparência, pode ser que fique, a gente até fala, né? Fique manco esse tripé. Então, é importante que se trabalhe, né? Todos esses pilares. E aí eu já vou pegar o gancho aqui. Por que é importante, Ká? Qual que é a diferença de trabalhar a nossa imagem? O que isso nos traz assim de benefício? Olha, você sabe que a percepção, né, que a gente sempre fala, a percepção de valor, ela é muito individual. E eu falo muito sobre repertório, né? A partir do seu próprio repertório, a partir da sua visão de mundo, né? Qual a bagagem que você tem. Mas, falando de uma maneira geral, né, independente disso que eu estou falando, o que a gente pode entender como benefício? A roupa, ela serve para quê? Para nos proteger, ou para pudor, ou para nos diferenciar. Então, partindo do princípio de que a gente não quer ferir, né, pudor, a gente não quer ferir a proteção, né? E aí, quando a gente vai até na época medieval, enfim, né, as roupas eram usadas justamente para proteger, para batalhas contra os animais, enfim, tem todo um contexto histórico. Mas, trazendo para a realidade de hoje, já que, né, temos que nos vestir, por que não comunicar através da nossa imagem a nossa mensagem? Por que não usar a imagem a nosso favor? Quando, assim, vou dar um exemplo muito prático. Assim. Certamente as pessoas que estão nos vendo, porque tem algumas pessoas que podem estar nos ouvindo, né? Mas as pessoas que estão nos vendo, provavelmente elas já fizeram um julgamento de nós 3. Certo? Para a gente estar Com aqui, certeza. ou para determinados compromissos, a gente se arruma, a gente se veste, né? Quando a gente. E aí a gente pode ter várias vertentes aí para falar de benefícios, né? Então, quando você é convidado para um casamento, a maneira como você se veste, como você vai a esse casamento, é uma generosidade. Você está ali se vestindo, dando o melhor de si para aquele momento único dos noivos. Quando você vai para uma reunião, para um trabalho profissional, você se veste de maneira que você se sinta segura, certo? Então é como você se sente e como você quer comunicar. Se sente segura, se sente ali passando uma mensagem de compromisso, de comprometimento.
Então, a imagem, ela é uma ferramenta muito valiosa, desde que você tenha domínio, né, de alguns símbolos, de alguns, digamos, valores arquetípicos, justamente para você usar da melhor forma de acordo com a sua intenção. Então, é só um exemplo. Perfeito. Não, mas é um excelente exemplo. Você sabe que me fez lembrar da minha avó paterna. A minha avó, infelizmente, já faleceu, mas ela dizia, ela sempre tava, as minhas duas avós, na verdade, sempre se arrumaram muito bem, sabe? E a minha avó, assim, ela falava que ela se arrumava para os netos, porque ela queria que os netos sentissem muito orgulho de ter uma avó, sabe, como Sim, ela. Cara, isso me emociona até hoje, sim. sabe, quando eu penso, porque é Exatamente, exatamente isso que exatamente. você E falou, né? aí existem algumas pessoas, né? E aí é uma discussão também de que, por exemplo, médicos, professores, pessoas que atendem uma região, uma comunidade carente, financeiramente falando. A gente pode ter também uma carência emocional naquela comunidade e sempre um tá ligado ao outro, né? E às vezes alguns profissionais falam, eu vou vestir, né? Eu vou vestido de uma maneira simples, como eles. E aí existe uma outra vertente de discussão de alguns profissionais que falam, não. Às vezes você se embelezar ali para ele é a única maneira que ele tem de ampliar o repertório que ele tem. É a única maneira daquela pessoa ver, nossa, olha isso, né? Quem nunca teve uma professora no primário, não sei, que fala, nossa, olha como ela se veste diferente, algo totalmente diferente da maneira como você vê ali que está acostumado. Isso é ampliar repertório. Então, é muito isso que a sua avó disse mesmo, e a gente cria exemplos, referências, né? É verdade, é verdade. Não, e a minha outra avó também, ela vive bem arrumada, porque ela quer, sabe assim, ela quer estar perto da gente desse jeito. Eu acho que isso é E que bom que fantástico, assim. elas têm essa percepção, Enfim. né, Vê? E aí, muito bom, muito bom. Não, todas, acho que as mulheres, minhas avós, minha mãe, sabe? Acho que tem, né? Eu tive esses bons exemplos, tenho esses bons exemplos, né? E, Camila, qual que você acha que é o maior benefício, assim, que uma mulher pode ter, né, para trabalhar, quando ela trabalha a imagem pessoal dela, principalmente quando a gente fala de uma mulher de alta performance? Porque é justamente isso, porque ela pode usar como uma estratégia. Então, quais são os momentos que você pode contratar uma consultoria de imagem, por exemplo? Numa transição de carreira, quando você dá um exemplo real, tá? O que é muito comum acontecer, mulheres que Uhum. trabalham no corporativo e tinha aquele dress code todo formal, todo social, alfaiataria, cores escuras, e aí ela decide ir para o empreendedorismo. Só que é algo totalmente Hum. diferente o É. novo trabalho, né? De repente, algo que é muito da energia feminina, do cuidado, de servir. E aí, às vezes, ela se sente perdida. Porque toda referência que ela tinha de roupa, de imagem, talvez não se aplique nessa nova realidade. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, mesmo essa mulher estando no corporativo, ela não se identifica com esse dress code formal. Então, de que maneira ela pode se posicionar de maneira adequada ao ambiente de trabalho que ela está inserida, mas que represente, né, que a represente, que seja aquela pessoa. Então, os benefícios são inúmeros. Numa promoção, quando você quer se posicionar, né? Então, você pode contratar uma consultoria de imagem para você se beneficiar das estratégias de imagem. Maternidade, quando as mulheres têm filhos, existe um período que elas talvez se sintam perdidas, nem todas, mas algumas se sentem perdidas com a roupa, olha para o armário e fala, não, parece que não sou mais eu, não é mais a minha realidade. Então, são várias fases e vários benefícios, porque a partir do momento que você toma consciência disso, você olha para si, que é o que eu sempre falo no meu Instagram, quando você olha para dentro de fato, você sabe exatamente. Eu falo assim: você talvez não saiba o que você quer, mas você vai ter certeza do que você não quer mais, porque é um Uhum. caminho, né? E não é um É verdade. caminho tipo, essa é a chegada, não, é uma construção. Você que Travou? Ih, falhou. Voltou. Travou. Voltou. voltou. Voltou?
Então, Voltou, pode voltou. ser que essa pessoa, ela não se identifique, né? E ela se identificando e estando adequada ao ambiente que ela está inserida, ela se sente mais segura, ela se sente mais confiante para ela, se olhando no espelho, e certamente as pessoas vão a ver dessa maneira. As pessoas vão identificar essa segurança, essa confiança. E aí, Nossa, muito né, isso. eu vou direcionar uma pergunta aqui para ver, que tem muito a ver Tá. com a questão da mulher da alta performance. Então, é todo um trabalho, eu imagino, assim, eu entendo que é de autoconhecimento, né, que não basta cair. Voltei? Não, tá aqui, tô te ouvindo. Estou aqui? Não, tá aí. Tá aí. Então tá bom. Que não basta a gente. Tá. Eu me lembro de vocês duas, a gente tendo conversa. Não basta você seguir uma tendência, né? Então, olhar ali, sei lá, uma mulher belíssima, tipo, vamos supor, Virgínia, né? Que hoje é uma baita tendência, e falar, quero ser igual. Ou olhar uma bolsa e falar, quero ter essa bolsa, né? E aí a pergunta que eu faço para ver é assim, como que o método, né? Como que a mulher de alta performance, como você pode nos ajudar a ter a noção da imagem que a gente quer passar? Porque muitas vezes, como a Ká falou, a gente não tem essa noção, né? Gi, acho que eu e a Camila a gente acabou se unindo também por conta desse encontro de temas, Total. né, que a gente trabalha. Uma das coisas que eu acho fundamental, acho não, né, tenho certeza que é fundamental para uma mulher de alta performance é ter autoconhecimento. Então, quantas vezes, né? Vou falar uma coisa aqui, por exemplo, da minha infância, da minha adolescência. Eu Uhum. queria ser Paquita, né? Eu queria ser Paquita. Cara, mas eu loira, tipo, hoje eu Não, sei que loira eu não fico bem de jeito nenhum, não. entendeu? Aí, ó, tá vendo? Então, acho que a gente precisa Total. ter autoconhecimento. A gente precisa, por exemplo, moda é uma coisa diferente de estilo, né? Você precisa entender qual que é o seu estilo de fato. E no meu caso, assim, né, dentro do meu trabalho, porque esse é o trabalho da Camila, mas dentro do meu trabalho, entender qual é o seu propósito, né? Onde que você quer chegar com a imagem que você tem, sabe? Porque eu mesma já tive vários papéis, né? De executiva, hoje eu sou empreendedora, né? Mas dentro do papel de empreendedora eu sou facilitadora, eu sou coach, eu sou, né? Enfim, tenho vários papéis, sou professora. E dentro desses papéis, sabe, o que que eu quero comunicar com aquilo que eu visto? Né? Isso está alinhado ao meu propósito, né? Isso tá, a minha imagem, ela colabora, ela contribui para aquilo que eu quero comunicar, ou ela atrapalha o que eu gostaria de comunicar, não é isso, Camila? Exatamente isso. E aí você entra numa questão que é você usar, né, a roupa a seu favor, você tendo esse autoconhecimento e você usar a roupa como uma estratégia mesmo de comunicação, antes de você falar qualquer coisa, a sua imagem está falando, abrindo portas, né? Ou o contrário. Quando você tem uma percepção de si e as pessoas têm uma percepção totalmente diferente daquilo que você tem, daquele julgamento, a gente fala de ruído de imagem. Então, quando as pessoas te dão um feedback e você fala assim, nossa, mas eu não sou assim. Mas o que será que está acontecendo? Mas por que eu tenho recebido esse feedback? Mas então fica uma interrogação na cabeça das pessoas. Provavelmente existem vários fatores, mas provavelmente essa cara que a gente fala de alguma coisa, ela pode estar ali na sua roupa, ela pode estar na sua comunicação, no seu comportamento, nos seus traços faciais, inclusive. Então é justamente isso que você falou. Então ela pode, a imagem, quando você tem um autoconhecimento, ela te beneficia, porque você usa isso como uma estratégia de comunicação. E quando você não está usando, né, a potência que é a imagem, e você não tem esse autoconhecimento, e aqui, gente, autoconhecimento, né, Verusky, tem milhares e eu acho que são eternos, né? Não tem fim, né, a busca. Então, você é como se você falasse assim, tá, quem sou eu? Se eu tenho uma percepção e o outro tem uma totalmente diferente de mim, quem sou eu de fato? E aí é interessante
interessante que tem esse tipo de pergunta, porque você fala quem sou eu, o que eu quero comunicar, por que que eu estou causando essa impressão nas pessoas. Então você começa a criar perguntas, né? Talvez você não tenha todas as respostas naquele dado momento, mas é um caminho de busca. E esse é o você buscar esse autoconhecimento. E é tão interessante isso, né, Cá? Porque eu mesma sou terapeutizada, né? Tenho, sei lá, mais de 20 anos de terapia, né? Que eu faço, além de ser psicóloga, eu faço terapia há mais de 20 Puxa as anos. amigas. E então eu tenho também, puxa as amigas para o autoconhecimento. Então, eu tenho muito autoconhecimento, se a Sim. gente for pensar na média, né, das pessoas. Só que mesmo assim, quando eu passei pelo processo com você, de consultoria de imagem, cara, eu descobri muitas coisas sobre mim, né? Que hoje eu me olho no espelho e eu consigo enxergar o que você me mostrou. E aí eu queria que você desse alguns exemplos, assim, sabe, de boa imagem, né? Assim, do que é o que é ter uma boa imagem e o que é não conseguir passar uma boa imagem dentro desse contexto, Nossa, sabe? tá aí uma pergunta difícil de ser respondida no meu ponto de vista. Por quê? Eu sempre faço combinados, né? Eu sempre falo com as pessoas do meu Instagram, assim, com as pessoas do meu convívio. Vamos fazer um combinado. Não existe certo e errado, não existe bonito e feio, porque dentro de um contexto, dentro de um repertório, às vezes pode ser limitado. Às vezes você, como você disse, né, Verusca? Às vezes a pessoa ela já está num nível acima ou de autoconhecimento, ou de repertório, ou ela já tem conhecimento nas áreas de artes, de design, filosofia, enfim, tem muitas áreas do conhecimento e que podem trazer benefícios para a imagem. Viagens. Então, quando a gente fala de repertório, é justamente isso. Então, por isso que eu falo que é difícil responder esta pergunta, porque assim, vamos pensar numa pessoa, deixa eu tentar assimilar, mas vamos pensar numa pessoa que ela tem esse domínio, independente do repertório que ela tenha, vamos imaginar uma pessoa mediana, tal, com esse repertório reduzido, mas ela tem um autoconhecimento incrível. Ela sabe exatamente o que ela não gosta, ela sabe exatamente o que ela quer. E ela tem uma percepção e uma sensibilidade do feedback que chega para ela. Ela sabe que se de repente dentro de uma empresa, na carreira profissional, ela estiver preparada, né, e estou falando do ponto de vista intelectual mesmo, das habilidades, a imagem dela vai ser uma propulsora para isso, para essa promoção, digamos. Então, eu acho que quando ela percebe que não há ruídos nessa comunicação, eu diria que você é um bom exemplo. E principalmente, eu acho que esse é o fundamental, quando ela olha para o espelho e ela se enxerga. Então, ela olhar para o espelho e ela falar, essa é a Camila. Eu gosto disso que eu estou vendo no espelho. E aí não vamos falar de... A gente sempre está insatisfeita, né? É o ser humano, né? E isso tem um lado positivo e um lado negativo. Mas do lado positivo, a gente sempre está em busca de evolução. Mas dentro das possibilidades que você tem hoje, no conjunto do seu corpinho que você tem hoje, você está satisfeita? Mesmo que com essas modificações que você queira fazer. Ai, meu fone está caindo. Você está satisfeita? Opa, caiu. Você está satisfeita com com essa imagem, Sim. né? E aí tem a percepção da autoimagem, que é como você se vê. Tem a questão da autoestima, que a autoestima é algo muito mais profundo. Não é algo, vou me arrumar, tô com a autoestima elevada. A autoestima é, né? Você como psicóloga sabe, é algo muito mais profundo. Mas a aparência, ela pode te ajudar sim, né? E aí envolve outras questões de crenças, da maneira como essa pessoa foi criada. Então, quando as pessoas falam que a consultoria de imagem ela não é uma terapia, mas ela pode ser terapêutica, é porque você encontra de fato alguns caminhos para você tentar encontrar respostas. Então, eu diria que, para concluir o raciocínio, eu diria que este seria o exemplo, quando a pessoa, sobretudo, se vê no espelho e está segura, confiante, né, preparada. E um
exemplo negativo, né, que você me perguntou, seria justamente isso quando a pessoa ela não se reconhece. O exemplo que eu dei quando a pessoa se torna mãe e ela abre o armário e não se enxerga. Ela fala, que roupa é essa, né? Porque, como dizem, né, o armário conta histórias, né? Então, que história que está contando? Você ainda está nessa narrativa ou você quer criar um outro tipo de narrativa? Então, talvez a gente não tenha todas as respostas. Eu até, né, ia comentar isso no início. A intenção é trazer perguntas, mais perguntas, reflexões do que respostas, né? Porque as respostas elas são muito particulares, né? São muito íntimas. Uhum. Muito bom. Nossa, você falou só um Alice? comentário, né, sobre se reconhecer, né? E no comecinho da live, antes de você entrar, que a gente estava falando das mudanças no cabelo, né? E cabelo é algo que está ali, né, estampado. E é muito engraçado essa questão do reconhecimento, porque quando a primeira vez que eu deixei meu cabelo encaixado novamente, eu olhei no espelho e comecei a chorar. E, tipo, foi como se eu visse, tipo, aquela criança que tinha o cabelo e que todo mundo fala, não, penteia. E aí vinha reconexão com a sua essência, né? Isso é muito forte, muito forte. Cá, Ai, queria o saber seu assim, processo foi lindo, Gigi. O seu processo foi lindo, foi demais. e aí eu queria saber uma coisa, você, né, trouxe a questão da mãe, eu sei que também as empreendedoras têm muito disso. Queria ouvir de vocês duas, na verdade. A gente ouve muito das nossas amigas, né? Muitas vezes até de nós mesmas, mas não dá tempo. Eu não tenho tempo para cuidar da minha imagem como eu gostaria. Eu não tenho mais tempo, né, nesse mundo tão louco, onde a gente precisa dar conta de tudo. Eu não tenho tempo de olhar para mim. E aí queria ouvir, né, o quão de verdade tem nessa frase. Eu não tenho tempo para mim, por exemplo, né? O quão verdadeiro é isso para vocês, assim? Como que vocês sentem isso quando ouvem? Pode começar, Vê, se quiser. Começa, então. Ah, o tempo é uma boa muleta, né, gente? Eu acho que o tempo ele é uma boa muleta, ele é uma boa desculpa, né? Todo mundo tem 24 horas no dia, todo mundo tem 365 dias no ano, sabe? O que é que a gente faz com esse tempo é que define quem a gente é. E define também os nossos resultados, na minha opinião. Então, só que para eu decidir o que eu faço com o meu tempo, eu preciso ter clareza do que eu quero para minha vida. E então eu vou fazer escolhas dentro dessas 24 horas no dia que eu tenho. Eu vou desses 365 dias no ano, né, que eu tenho, eu vou fazer escolhas que me levam para mais perto daquilo que eu desejo, né, dos meus objetivos, das minhas metas de vida, ou eu vou fazer escolhas que me levam para mais longe. Só que é igual Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Então eu preciso saber para onde eu quero ir. Qual é o meu propósito? Eu quero desenvolver minha carreira, eu quero ter filhos, eu quero emagrecer, eu quero ter mais conhecimento, eu quero fazer uma pós-graduação. O que eu quero? E onde eu quero chegar com isso também, né? Qual que é o meu propósito? Com quem eu quero estar? As pessoas também que fazem esse caminho com a gente, elas são muito importantes. Porque existem pessoas que nos fazem perder tempo e existem pessoas que nos fazem ganhar tempo. Então, isso para mim, assim, é muito fundamental, né? E até no primeiro episódio desse podcast, a gente até falou, eu falei, na verdade, né, que eu sei com quem eu posso contar. E saber com quem a gente pode contar é ganhar tempo, né? Então, quem são as pessoas que me ajudam? Quem são as pessoas que colaboram com a minha vida? Quem são as pessoas que me ajudam a alcançar os meus objetivos, né? Quem são as pessoas que impulsionam os meus sonhos, sabe? E que alavancam, né, os meus sonhos. Então, eu entendo que tempo a desculpa da falta de tempo, na verdade, não é a falta de tempo, mas é a falta de clareza de propósito, né? A falta de clareza daquilo que eu quero para minha vida, de onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, quem eu quero ser, sabe? Então eu acho que é muito mais sobre essa falta de clareza do que a falta de tempo em si. Concordo plenamente. E vou até aproveitar a sua fala. A gente falou muito sobre autoconhecimento e vamos falar sobre autorresponsabilidade também.
Porque é fácil a gente sempre terceirizar, né? É muito fácil a gente cair nesse papel de vítima, né? E a partir do momento que você tem essa clareza, como você está falando, você sabe exatamente o que você tem que fazer para chegar onde você quer. E às vezes o chegar lá, ele pode ser aqui, cheguei. Agora qual o próximo passo? Né? Qual o próximo passo? Né? Então, eu imagino que a vida seja feita de conquistas, né? E quando a gente fala de conquistas, não estamos falando de algo grandioso, é conquista para você. O que é sucesso para você? O que é conquista para você? O que é ser bonito para você? Né? O que é ser bonita para você? Como que é ter um cabelo bonito para você? Uma maquiagem, uma roupa? Será que o que hoje é a representação de poder, de autoridade, ela cabe à sua vida, a você, ao seu perfil comportamental? Então, às vezes, também essa falta de tempo e essa falta de clareza, como você colocou, é muito isso. Quando você não tem essa clareza, você vai muito por tendências, ditos posts, né, que, assim, é uma grande ferramenta, mas todos nós sabemos que são mensagens mais superficiais, né? Só você passando por um processo, você vai, de fato, entender aquilo, né, com a profundidade que é necessária, mas quando você não tem essa clareza, você usa a falta de tempo como muleta, você terceiriza a sua responsabilidade, você fala, ah, beleza, a mulher de sucesso que estão falando é essa daqui, ó, de terninho, de roupa, cabelo preso, maquiagem neutra, tons neutros, então eu vou mirar aqui. E aí, quando você chega lá, como eu disse, você não se sente realizada, você não se sente confiante durante o processo, né? Você não se sente segura. E aí cai mais uma vez no que a gente falou sobre autoconhecimento. Então, acho que são várias coisas, mas só para citar algumas assim e pegar gancho no que você disse. Eu acredito que seja isso também, pelo menos o que eu escuto. Com certeza. Nossa, a autorresponsabilização ela é fundamental, né, dentro desse processo, porque quando a gente fala da falta de tempo, é como se a gente não pudesse controlar coisas que são da nossa vida, né? Então, por exemplo, as escolhas que eu faço do que eu vou comer, a hora que eu vou dormir, o que eu vou ler, o que eu vou assistir, né? Enfim, com quem eu vou estar, são todas escolhas que eu posso fazer. E quando eu falo sobre a falta de tempo, é até fácil colocar a culpa no tempo, porque é algo que você não tem tanto controle mesmo assim, né? Agora, existem coisas que você faz com o tempo que você tem, que é você que controla. Então, acho que a autorresponsabilização é, assim, é fundamental, assim como essa falta de clareza também, né? E, Camila, se você pudesse dizer, assim, um jeito certo e um jeito errado de cuidar da nossa imagem, o que você poderia dizer sobre isso? Um jeito certo de cuidar? Olha... Começa pelo errado. Começa pelo errado. Um jeito errado de cuidar da nossa imagem. E aí acho que cabe o errado, né, nesse contexto, quando você segue uma moda, uma tendência. Então, qual é a tendência da vez? Os arquétipos. Eu acho que esse arquétipo se encaixa para mim, né? Vamos dizer. Eu quero seguir assim. Então, você vai lá e aí essa palavra cabe aqui nesse contexto. Então, eu vou me fantasiar daquele personagem. Porque daí ela não é um olhar para dentro, né? E aí a aparência é você externar quem você é de fato. Óbvio, existe estratégia. Só que se você não equilibra esses pontos, você se torna um personagem. E aí não é sustentável. Por isso que eu uso a palavra fantasiar. Então, acho que o jeito errado é justamente você... talvez até por falta de tempo, você falar, né, lançar a mão dessas muletas que a gente falou, você terceiriza a sua imagem para outra pessoa no sentido não de uma consultoria. E mesmo num processo de consultoria de imagem, eu mostro as opções, eu mostro quais são as estratégias dentro do que você está me pedindo. Cabe a você colocá-las em prática ou não. Né? Se faz sentido para você colocar em prática ou não. Então, quando você terceiriza, e eu estou falando agora, voltando para esses posts de Instagram, ou enfim, o que a gente vê muito por aí, é você terceirizar essa responsabilidade, é você terceirizar a sua imagem
e você vai seguir tendências. Então, você sempre vai ser um personagem, você sempre vai estar fantasiada de uma executiva, fantasiada de uma mãe feliz, realizada no lar, com os filhos. Se de fato você está feliz, confiante, segura, será que não é um personagem? Por quanto tempo ele vai se sustentar, né? E o contrário é o verdadeiro, que seria exemplo positivo, certo, né? Que é justamente esse. Eu não, a gente costuma dizer que na consultoria de imagem é uma fotografia do momento. Então, dá um exemplo, né, de vocês que passaram pelo processo de consultoria de imagem, daqui a um tempo, e esse tempo é muito relativo para cada um, vocês podem falar, não, a minha estratégia de imagem é outra, eu sou outra. Porque quando a gente quer mudar o interno já houve uma mudança. Você já pensou, você já mastigou, já digeriu, já voltou. Então, o interno ali, ó, ele já está preparado para essa mudança externa. Então, é um caminho, ele é um processo. Então, o certo seria esse, quando você de fato dá voz para você, quando você olha de fato para dentro e você fala, isso é para mim, isso não é para mim, isso eu não gosto, isso não vai ser prático para minha vida no dia a dia. Então, né, a gente são vários braços, né, que a gente pode trabalhar, mas eu diria que basicamente a espinha dorsal ali é essa, o como você se vê. E tem muito assim, a maneira como você se vê, a maneira como você se comporta, e a maneira como os outros te veem é a maneira como eles vão te tratar. Então, de que maneira que as pessoas estão te tratando? Você tem gostado? Nossa, repete isso. Isso é muito importante. Será que é muito às vezes importante eu vou falando, isso. tá na espontaneidade, mas espera aí, deixa eu ver. A maneira como a gente se vê, ela vai falar muito sobre como a gente se comporta. Se você fica de pijama o dia todo, você realmente vai ter uma imagem você vai ter um dia improdutivo, para ser mais rápida, resumindo. Quando você vai lá, se arruma, produz, fala, hoje, os problemas vão me encontrar, porque a gente não vai resolver problema arrumada, né? Os problemas não vão deixar de existir. Os problemas não... Eu costumo dizer, os problemas não vão deixar de existir. Mas a maneira como você encara vai te dar essa segurança. Vai te dar esse poder, essa eu vou lá e vou resolver. Né? Então, eu falo assim, e aí a maneira como você... Então, voltando ao raciocínio, a maneira como você se vê é a maneira como você se comporta. E a maneira como você... Então, peraí. Então, por exemplo, eu tô lá de manhã, acordei e me olho no espelho, né? Eu tenho duas opções, ou continuar de pijama, ou se preparar. Me arrumar. E a maneira como eu escolhi ficar ou de pijama ou me arrumar para enfrentar aquele dia vai determinar aquilo que eu penso sobre mim, é isso? Exatamente. E aí tem relação direta, assim, com o nosso campo emocional, com o nosso campo, né, psicológico. A partir do momento que a gente fala, né, e todo o método do meu trabalho é baseado em linguagem visual, sobre os arquétipos, toda vez que a gente vê, né, alguns símbolos, a gente vai ter uma reação emocional. E isso serve para a gente se olhar no espelho e para os outros. Então, é muito importante que no processo de consultoria de imagem isso esteja bem claro, né? E esteja claro para o profissional, esteja claro para a cliente também. Então, a maneira como a gente se vê é a maneira como a gente se comporta e a maneira como as pessoas nos veem, a maneira como a gente se comporta é a maneira como a gente é tratado. Quantas vezes eu já escutei pessoas falando, as pessoas não me dão valor. As pessoas, eu não sei o que acontece, as pessoas não me veem a potência que eu tenho, a habilidade que eu tenho, eu faço, morro na praia, eu corro e morro na praia. Mas primeiro, você está se valorizando? Como você está se vendo? Então tem relação direta, gente, assim, a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente é tratado. Eu acho que o exercício também é você perceber, fazer esses links, né? E assim, nossa, eu acho isso, gente, isso tem que escrever, sabe? De verdade, assim. É muito valioso. Isso é tão importante, porque é muito valioso, exatamente, essa palavra é muito valioso.
Né? Então, a forma como a gente se comporta, as escolhas que a gente faz, né? As roupas que a gente escolhe, as cores que a gente escolhe, né? O estilo que a gente escolhe, né? De se vestir, é como a gente vai comunicar quem a gente é. E é isso que vai determinar como as pessoas vão nos tratar. Então, eu fico pensando assim, uma mulher no mercado de trabalho, né? Que eu acho que é um dos nossos focos aqui. Uma mulher no mercado de trabalho. Se ela não se veste de acordo com aquilo que ela quer, que ela quer parecer ser, inclusive, né? Ela não vai ser respeitada. A gente é julgado o tempo inteiro pela nossa imagem. O tempo inteiro, só o tempo inteiro. As pessoas nos julgam automaticamente, muitas vezes inconscientemente, porque o nosso cérebro faz isso o tempo inteiro mesmo, né? Isso acontece, ponto, é um fato. E não tem nada que faça isso mudar. Agora, do outro lado, a gente pode colaborar para que as pessoas tenham uma boa impressão. Isso não quer dizer que eu preciso estar sempre na moda. Isso, né? E eu aprendi tudo isso com você, né, Camila? Isso não quer dizer que a gente tem que estar sempre na moda, não quer dizer que a gente tem que usar roupas caríssimas. Mas isso significa que eu preciso saber aquilo que me valoriza. Aquilo que vai fazer com que eu fique bem na foto, como dizem por aí. É exatamente isso. Né? Né? É tipo isso. É exatamente isso. Você colocou muito bem. Aprendi, e aí, assim, né? Assim como eu imagino que as mulheres queridas que estão nessa live, que vão assistir, vão ficar com barulho interno, né? Por exemplo, eu já imaginei que aquela minha blusa que eu sento para brincar com meus filhos, talvez não seja a imagem que eu queira passar para ele. Sabe? Assim? Enfim, talvez. E aí eu queria saber de vocês, assim, se vocês pudessem dar uma dica bem valiosa e rápida para, tipo, acontecer amanhã ou ainda hoje à noite, né, para uma mulher, uma dica valiosa, assim, em relação ao autocuidado, né, em relação ao cuidar da imagem. Qual dica vocês dariam? Eu primeiro? Camila, vai você agora. Assim, eu falo que a minha recomendação que eu faço para as pessoas, seja da minha rede social, as pessoas do meu convívio, de maneira muito prática, para colocar em prática hoje à noite. Você vai estar aí fuçando Instagram, rede social, sei lá o quê. Grave, printa, salva uma pasta. Quais são as imagens que te agradam? Então, você pode ir para maquiagem, você pode ir para cabelo, você pode ir para roupa, para acessório. Vai lá, faz uma pastinha e vai pensando, e vai salvando tudo que te agrada. E aí você abre uma outra pastinha, tudo que não te agrada. E aí, assim, esse exercício, ele é contínuo, tá? Ele é contínuo. Depois você tenta pegar essas pastas e perceba o padrão entre elas. Qual é o padrão? Então, tá. Aqui na pasta das opções que eu gosto, nesse cenário que eu gosto, eu vi que repetiu muito cores claras, cabelos longos, vestidos mais fluidos. Procura não somente aparência, pessoal, procura casa, né? Porque eu falo, né, no meu método que é muito de perfil comportamental também. E isso serve não só para roupa, para decoração de casa, para carro, para estilo de vida. Então, procura um padrão entre essas duas opções, do que você gosta e do que você não gosta. Isso já é um bom caminho para você ter percepção, apurar o teu olhar para quando você fizer uma próxima compra, se você fizer. Porque a minha recomendação é, calma, não precisa fazer compras. Olhe para o seu armário hoje e tira tudo aquilo que não te representa mais, neste momento da sua vida. Se você está na sua casa com seu filho, brincando com uma camiseta, por que você, ao invés, né, e aí eu não estou falando, né, de algum caso específico, mas por que a gente não pode estar com uma camiseta bonita? Seja ela lisa, seja ela estampada, com uma cor neutra ou não. Para quando a gente conseguir sair, a gente não ter que, peraí, eu tenho que tomar banho, tenho que me arrumar, tenho que fazer isso, tenho que fazer... A gente já estar pronta, já acordar e ficar pronto. Isso também torna uma mulher de alta performance, como vocês colocam, no sentido de produtividade. Então, são ideias, né, e recomendações práticas. Começa a perceber o que você gosta e o que você não gosta, né? Isso acho que já é um bom caminho para você ter esse olhar um pouco mais
apurado mesmo, né, sobre si. Adorei. Muito bom. Eu que pensei, enquanto você falou isso, eu pensei, né? Tipo, se a mulher não se leva a sério, quem vai levar, né? Tipo, se a gente não se leva a sério, quem que vai levar a gente a sério? Acho que a Eu nossa acho. imagem é um assunto muito sério. Né? Aquilo que a gente transmite com a nossa imagem é muito importante, é muito valioso, né? Então, qual é a imagem que você tá, né? Agora a Gi pediu aí uma dica rápida, né, para as mulheres. Acho que a gente sabe aquilo que funciona e aquilo que não funciona para gente. Esse exercício que a Camila sugeriu aí é muito interessante, porque a gente sabe. Muitas vezes a gente não faz porque a gente acredita mais na opinião dos outros do que Com na nossa certeza. própria opinião. Né? A gente acredita mais no que a gente está enxergando na televisão, nas redes sociais, né? Do que alguém está vestindo ou usando, do que aquilo que a gente sabe que funciona melhor para a gente, né? Então, acho que apurar a intuição em relação àquilo que funciona bem e que não funciona, se olhando no espelho de forma séria, né? Comprometida com você mesma, sabe? É algo que pode mudar o seu jogo. E é tão interessante porque no início da pandemia, eu obviamente estava trabalhando em casa, então não me arrumava, sabe? Né, para trabalhar. E aí eu comecei a ver que aquilo. E aí eu comecei ainda não tinha passado por esse processo, né, Camila? E aí eu comecei a ver que isso não estava me fazendo bem. E aí eu falei, não, eu vou começar a me arrumar, porque primeiro que eu fico vendo a minha imagem o dia inteiro no computador, né, nas reuniões, enfim, e nas redes sociais também. E é algo que estava me incomodando. Eu passei a me arrumar e a minha Relação produtividade direta. aumentou, sabe? Então, tem uma relação direta com o nosso desempenho, sabe? Então, a forma como a gente se vê influencia diretamente nos nossos resultados. Então, se eu me vejo bem, né, eu vou produzir melhor. Se eu me vejo mal, né, se eu não gosto do que eu vejo, eu não vou produzir tanto quanto eu Exatamente. poderia. Então, a nossa imagem, ela influencia diretamente nos nossos resultados. Não é uma questão de não é uma questão de autocuidado, né? Não é uma questão de vaidade, é uma questão de autocuidado, é uma questão de zelo, é uma questão de amor próprio. Verusca, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar do marido. Então você tem um problema muito sério porque você deveria estar cuidando de você em Exatamente. Quem primeiro não lugar. cuida. Né? Você é a primeira pessoa que deve ser cuidada Exato. dentro do seu ambiente, sabe? Não tem ninguém mais importante do que você. Até porque seus filhos precisam de uma boa referência, seu marido precisa olhar para você e também gostar do que vê. Sabe Exato. assim? Você precisa ser a primeira pessoa a fazer isso, né? Você precisa ser a primeira pessoa a se amar, a se cuidar, a olhar no Tô espelho e falar, bem, tô nossa, bem. tô legal, Exatamente. gostei, sabe? E aí o que a Tô gente... bem, né? E isso vai Vai. reverberar nas suas relações, em Vai, com todas as suas certeza. relações, né? Com certeza. E é o que a gente sempre fala. Teve um caso real de um cliente e que ele teve um diagnóstico e a psicóloga disse para ele que, mesmo ele trabalhando de casa, era para ele se arrumar, a psicóloga, para ele se arrumar, inclusive ficar calçado. Porque dentro do contexto, né, clínico dele, ele precisava o quê? Se sentir num ambiente de trabalho, mesmo ele estando na casa dele. E isso ela falou que tem relação direta com a produtividade. Então, só enfatiza o que eu sempre falo no processo de consultoria de imagem, né? Como você se vê, você se comporta. E essa relação de produtividade, ela tem relação direta com a sua imagem. Né? E a gente sempre fala muito, quem não cuida de si não cuida do outro. E aí, né, a gente precisa, e você fala muito isso, né, da saúde, de ter equilíbrio, né, na saúde, ter equilíbrio nas suas relações, ter saúde no trabalho. Então, de que maneira, quais são as estratégias, qual é a oferta de estratégia que a gente tem para tornar isso palpável, tornar isso, de fato, como estratégia mesmo, né? E que você consiga inserir isso no seu dia a dia. Se você é uma mulher que não tem tempo, como a gente pontuou aqui, tá, de que maneira eu consigo deixar o meu armário mais prático, a minha vida mais prática? De que maneira eu vou me organizar de maneira mais prática?
Então, Sim. tem várias possibilidades, são vários caminhos. O importante é que você saiba qual desses caminhos serve para você. Quando a Uhum. gente fala de não Uhum. seguir tendências, Exatamente. é justamente isso. A gente também não pode dizer que a gente não sofre influências, é óbvio, né? Como a gente disse, a gente é julgado, a gente quer ser aceito. Isso vem, Sim. né, da nossa história. Então, o tempo todo a gente quer ser aceito. Agora, É. de que maneira toda oferta no mundo, seja oferta, né? Vamos falar de roupa, de aparência, oferta, né? Vários tipos de oferta. Vamos pensar. O que de tudo isso serve para você? Uhum. O que você vai colocar à luz naquilo e você vai pegar para si? Ah, Uhum. tá passando, né? Tá passando essa moda. Ah, essa eu passo, essa eu passo. Não, essa eu pego. E se você não tem essa Uhum. clareza, se você não tem esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, é muito fácil você só seguir tendências e você se perder no seu objetivo. Você se perder de si. E aí, quem sou eu? Aí volta para aquelas É perguntas isso mesmo. iniciais. Quem sou eu? O que está fazendo? E É. E eu acho que tem uma pergunta muito importante aí, que é o que é que faz sentido para Uhum. isso. você? O que faz sentido para você? Cara, tipo, não tem que fazer sentido para mais ninguém. Tem que fazer sentido para você. E ponto, sabe? A partir do momento que você entende e que você assume, né, que você faz escolhas de acordo com aquilo que faz sentido para você, você está se valorizando. E quando você se valoriza, né, você começa a fazer escolhas que são Exatamente. Teve importantes para um. você. Ai, Ai, o passou tempo tá rápido. acabando. Ai, fala, fala. Passou. A gente tem só Vai mais cair, mas 3 minutos. eu queria pontuar isso que a Gi falou, que são algumas perguntas que eu recebo também. Falta de tempo, porque isso é futilidade. Quando você coloca na história aí, né, as coisas que as mulheres conseguiram alcançar, né, o uso da calça, o uso do blazer, né, qual é o imaginário que a gente tem dessa mulher de alta É. performance? Então, dá para a gente abrir mais espaço aí para um contexto histórico e eu convido vocês para a gente trocar essa ideia no Instagram, para a gente desenrolar esse assunto. Muito bom. Camila, só mais uma pergunta que eu queria te fazer. Pensando na sua trajetória hoje, né? Que eu acompanhei um pedaço dela e tive o prazer, né, de contribuir para o seu clareamento de propósito, inclusive. Eu queria saber o que a Camila adulta hoje diria para Gente, Camilinha, hoje tá que para tá essas Camila perguntas. pequena. Adoro. Cara, não, deixa eu pensar. Eu acho que não ouvir a minha intuição eu sempre ouvi, mas dar espaço para ela. Como Lindo. Ah, Caiu uma Mas é lágrima, a da. gente enxuga. Gente, eu sou canceriana, tá? Eu sou canceriana. Mas é exatamente isso. Às vezes a gente escuta, né? A da gente fala, ok, a minha intuição, né? Nós mulheres temos essa intuição muito forte, mas é você dar espaço para ela, né? Você falar, ok, eu vou dar espaço, vamos dar isso. voz para essa intuição. O que ela tá querendo me dizer, né? É, Ter essa conexão, né? maravilha. Também. Lindo, lindo, obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela sua emoção, obrigada pela sua verdade, né? Pelo seu trabalho lindo, pelo seu propósito. Parabéns. Gi, obrigada por Obrigada, mais essa Vê. Eu também, que mais esse agradeço, episódio. meninas. E você que ficou com a gente. Sigam a Camila, @Camila Martins Imagem. Compartilhe esse podcast com as suas amigas, né, que você acredita que também precisam ouvir isso. E segue também o perfil @Mulheres de Alta Performance Oficial, para você ver como é que você pode ser, sim, uma mulher de alta performance. E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 20 horas. Toda quarta-feira eu faço uma live aqui no perfil. E toda segunda-feira, um novo episódio do PodMap, o podcast da Mulher de Alta Performance. Muito obrigada, Um boa beijo, noite, até a meninas. próxima. Boa Beijo, noite. tchau, Até tchau. Beijo. mais.